Boa noite, boa noite. Boa Só noite. me confirmem, por favor, se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo certinho. Tudo ok, né? Hoje eu queria, antes da gente começar, queria deixar uma mensagem aqui para vocês. Eu acabei de ver um vídeo de Gustavo Borges, nadador, falando sobre performance, falando sobre excelência. E aí, lá nesse vídeo dele, ele fala que de 91 até 96, ele trabalhou pesado para melhorar a performance dele em 46 milésimos de segundos. E aí, ele fez as contas e viu que ele trabalhou 12 mil minutos, ou seja, 200 horas para cada milésimo de segundo. E eu achei fantástico assim, o paralelo que existe entre a profissão dele, né, enquanto nadador, uma profissão solo, que só depende dele, ele tem uma equipe por trás dele? Tem. Ele tem um nutricionista, ele tem um treinador, ele tem todo mundo, mas o resultado dele depende estritamente do que ele faz, do que ele produz, do que ele alcança. E aí ele estava falando que 46 milésimos de segundo parece pouco, quando a gente pensa que, poxa, é somente meio segundo. Mas foi exatamente o que permitiu com que ele fosse campeão pan-americano, que ele ganhasse medalhas, que ele subisse no pódio, que ele quebrasse recordes. Então, a profissão da gente, turma, é muito parecida quando a gente pensa que existe um caminho a ser traçado. Então, do jeito que ele precisou se preparar por horas para alcançar esse resultado a mais, né? Veja que a relação dele de distância e de tempo é bem parecida com a da gente também, porque o que a gente percorre no gráfico não deixa de ser também um percurso de distância, né? E da mesma forma como a gente, além de precisar esperar um determinado tempo para aquela movimentação acontecer, a gente ainda tem também a relação que a gente constrói com tempo de tela, com horas de tela. Então, acho que fica aí uma baita de uma inspiração quando a gente pensa em performance, né? Em crescer como performance. Então, vou compartilhar aqui agora a minha tela com vocês. Eu já deixei aqui algumas marcações, um pouquinho adiantada. Deixa eu só expandir aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu aprendo a mexer aqui. Pronto. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Tá tudo certinho aí para vocês? Share. Certo, tá compartilhada, né? Só ver aqui no chat. Pronto, joia, tudo certinho. Seguinte, mensal de dólar acabou fechando abaixo da coroa de alta, né? No 31,5, mas ainda está acima do tal do 171. Para mim, vou considerar que ele está se esforçando muito para cair, mas isso vai ser ao longo do mês. Então, as marcações do mensal que a gente vai manter aqui vai ser o mesmo 171, o mesmo 245, que agora vai ser um ponto de pullback do mensal, sabendo que o próximo vai ser aquele 46,5, que também já é o mesmo que a gente tem falado em todas as últimas marcações. E a gente tem aqui também a tal da falha de topo, né, que está produzindo essa movimentação de baixa, porque até que ele supere o 620,5, a gente está tentando corrigir toda essa pernada aqui, ó, toda essa movimentação de alta aqui. Então, o que a gente está suposto a saber ao longo do mês de agosto é se essa movimentação aqui vai ser uma correção até o topo anterior aqui, ó, para retomar essa alta, ou se, da forma como o mercado fez aqui uma falha de topo, à medida que esse topo foi mais baixo que esse, e o fechamento abaixo da coroa de alta, que foi essa movimentação daqui, será que ele vai finalmente quebrar esse 171 e conseguir fazer uma movimentação em agosto para buscar ou a correção dessa barra aqui de março, ou quem sabe buscar aquele topo anterior lá de setembro de 2018. Sonho, né? Ver o dólar lá na casa de 4,25 mais uma vez, quem sabe? Então, mensal, a gente está aí com esses pontos de força: 171, 245, 346,5. Não me preocuparia com outros pontos muito distantes além do que esses daí mesmo, porque a discussão vai ser somente se
o mercado vai conseguir brocar esse 171 de vez, né? Você vai conseguir um fechamento aí abaixo nos próximos 30 dias, nos próximos 28 dias agora, né? Ou se vai ser realmente um pullback no topo anterior para reverter essa movimentação. Mas vejo ele encaixotado, por enquanto, entre o 171 e o 245. No cenário do semanal, a gente está assim, ó. A gente teve aqui uma alta forte, uma correção, uma alta, uma correção, uma alta, uma reversão de alta para baixa, uma baixa que excedeu essa origem e que fez um fundo mais fundo do que o fundo anterior. E aqui não deixa de ser uma movimentação que instituiu uma alta, mas também deixou um topo mais baixo do que o anterior, combinando com o mensal, né? Dando aqui de novo ó, um topo mais baixo do que esse, que foi mais baixo do que esse, dando a entender agora que está querendo se dirigir lá para a região do 4.967. Então, a gente teve aqui essas últimas 3 semanas retrasadas, né? Foram bem acumuladas. A semana retrasada foi uma semana que finalmente deu como revertido toda essa movimentação de alta aqui, ó, que a gente tinha tido alarmes falsos, né, com gap de baixa, dando a entender que daqui mesmo o mercado já cairia para o próximo ponto. Mas aí fez 2 semanas de acumulação para finalmente cair. E essa semana foi no pregão da sexta-feira que ele ganhou a abertura do dia e fechou acima da abertura. Mas, isoladamente, pensem que essa barra também pode ter sido uma acumulação no terço inferior dessa movimentação aqui de baixa. Ó. E o que o mercado pode desejar fazer, né, é somente uma correção dessa queda. Ó, caiu aqui, ele pode querer estar corrigindo essa queda para retomar essa queda. Então, por isso, esse 76,5 para mim aqui vai ser um ponto de força bem importante. Essa região aqui, ó, para ele vir testar essa região e ver se vai brocar esse 198 para buscar o 4.967. Então, essa é uma leitura para o semanal. Ele acabou fechando, empurrando o mercado para cima da abertura. Mas assim não significa dizer que ele virou para alta, porque voltando aqui para o semanal, ó, a gente só vai pensar que ele vai virar para alta quando ele vier para essa região aqui, para se dirigir para a próxima resistência e ir embora. Até aqui a gente está vendo que ele ainda está no meio do caminho entre esse topo e esse fundo. Então, ele tanto daqui pode querer, sim, virar para alta, né? Virar para a próxima resistência para tentar romper, como também pode se dirigir ao fundo anterior, né? Para ver se vai falhar fundo, se vai renovar o fundo, se vai produzir um fundo mais alto que o anterior ou igual ao anterior. Então, assim, eu tô imaginando que aqui ele está literalmente no meio do caminho e que ainda resta um intervalo dessa movimentação para ele testar antes de produzir um fundo mais alto e finalmente retomar a alta. Estou com a suposição que 76,5 funcionaria bem até então como resistência, mas lembrando que é só uma suposição e que a movimentação seguinte seria alguma coisa desse tipo aqui, tá? Indo lá para aquela região do 4.967. Mas lembrando que isso é só uma suposição. No diário, o que a gente tem aí? O último pregão foi uma movimentação de alta forte, né? O mercado se esforçou muito para fazer o fechamento acontecer abaixo do 45, daquele 245, que era a coroa de alta do mensal, e o fechamento acabou acontecendo abaixo desse 245. E a gente ainda tem aqui esse 240, que é um ponto bem forte também no diário. E já a gente vai ver no horário que 242 também é um ponto bem forte. E fora isso, a gente tem aqui no diário ó, um fundo anterior no 280,5, que fica bem próximo daquele 276,5 que a gente acabou de falar no semanal. Claro que ele pode querer subir mais ainda, fazer uma correção aqui dessa baixa aqui, ó, mais profunda ainda, sempre pode. Ele pode fazer tudo o que ele quiser. Mas, para mim, os pontos mais fortes são esses aqui, que eu já deixei aqui marcado na tela para vocês. E um próximo que a gente pode acrescentar aqui fica sendo esse 23, que eu vou acrescentar aqui agora também, para já deixar minha tela marcada para amanhã. Porque foi também um fundo forte aqui ó, no diário e foi rompido por esse gap. Nesse momento, a gente tinha um suporte aqui, ó, que também foi rompido por essa movimentação. E agora o mercado fez uma queda, uma origem de alta, uma falha de fundo,
um topo mais alto, um fundo de novo, ainda respeitando esse ponto aqui, ó, esse 28, para ser mais precisa. E aí produzir um fundo mais alto do que o fundo anterior e até então está instituindo aqui uma alta. Esse 240 aqui vai ser um ponto bem importante para amanhã, porque o fechamento foi bem próximo dele. Se o mercado abrir logo acima dele, dá uma ideia de que o apetite para alta está acelerado e que ele iria de encontro a esse 820,5. Tudo vai depender de onde for a abertura, né? E depois desse 80,5 no diário, o próximo ponto seria o 23. Se ele quisesse abrir fazendo uma movimentação de correção, esse 208 fica sendo um suporte interessante também para a gente pensar em entrar comprado aí, né, em pontos de correção dessa alta, antes do mercado retomar, para ver se volta a bater nesse 240. Um próximo ponto forte também de suporte seria esse 76,5, também seria uma correção interessante, antes de ele tentar retomar essa alta mais uma vez. O próximo seria o 148 e o último desse contexto aqui seria o 128. No mais, a gente teve aqui essa movimentação, que foi exatamente a responsável pela contenção dessa queda todinha que a gente assistiu aqui, né? E foi ela que produziu essa movimentação de alta, que começou aqui, ó, no dia seguinte, deu continuidade a ela e deu continuidade de novo. Então, essa zona aqui também é uma zona de pressão forte, né, para o mercado. Então, abaixo desse 128 também é importante estar atento a esses pontos. Agora, de acordo com essas marcações que a gente fez no diário, vindo para o horário, que é o gráfico que eu mais gosto de fazer planos, né? Claro que sempre encaixando com o diário e o semanal, mas esse aqui, para mim, nenhum gráfico ganha das marcações do horário. Por quê? Porque o horário dos tempos maiores, ele é o menor. E dos tempos que se fecham dentro de um mesmo dia, ele é o maior também. Então, para mim, são pontos de força que coincidem muito com o diário, porque a abertura de uma vela no horário também é a abertura de um dia, a da primeira vela do horário também é a abertura do dia, e o fechamento da vela do horário também é o fechamento do dia. Então, de cara aí, a gente tem dois pontos muito em comum. Vindo agora aqui para o horário, mais detalhadamente, o que a gente tem aí? A gente acabou de estudar no diário aquele 240, mas perceba que no horário a gente tem esse 242. Gente, não estou entendendo essas marcações que estão aparecendo aqui, não marquei nada do tipo. Não sei se é alguém que está marcando e está compartilhando aqui, mas estão aparecendo algumas linhas super estranhas aqui. Peço desculpa, não sou eu que estou botando não, tá? Então, a gente tem aqui esse 242, que lá no diário não aparece, só aparece esse 240, que foi o fechamento desse dia. Mas não caiam nessa cilada de somente enxergar o 240 sem enxergar esse 242, tá? Então, abrindo aqui em cima, ele fica automaticamente promovido a suporte. Abaixo dele, como suporte, a gente tem não só o fechamento do pregão de sexta, como a gente tem também aqui esse topo duplo. Tem também essa origem dessa movimentação de alta aqui. Então, para mim, ou dá para fazer uma vendinha nessa região aqui, para assistir de longe, ele quebrar essa movimentação aqui, ó, para ver se ela vai para a próxima, é possível. É possível que amanhã, de repente, o mercado queira fazer uma movimentação desse tipo aqui, ó. É possível. Ou até esse próximo ponto aqui também, ó. É possível. Tudo vai depender muito da abertura, do padrão de acumulação que ele vai cumprir nas primeiras horas do dia, ou da tendência forte que ele também possa vir a instituir logo na abertura do dia, se ele já vai abrir quebrando um ponto muito importante para fazer uma movimentação maior. Nunca deixe de estar atento, né? Lembre que a gente viu aquele 76,5 no semanal e olha o 73,5 aqui também no horário. Então, não adianta se preocupar com 76,5, que está 3 pontos acima. Aliás, não adianta se preocupar com 76,5, que está 3 pontos acima do 73,5, se antes desse ponto você tem o 73,5. Lembra que a gente sempre se preocupa com o inimigo que está mais próximo da gente do que está mais distante. Não adianta a gente se preocupar com o próximo se antes dele a gente tem uma pessoa que pode oferecer perigo aqui, tá? No mais, a gente está tendo aqui, né, topos descendentes, esse também descendente. Esse fechamento já foi ascendente em relação a esse, mas ainda é mais baixo do que em relação a esses dois.
Então, essa região aqui também, essa região daqui, ó, pode dar vendas boas, né? Ele pode fazer, por exemplo, ele pode fazer uma movimentação do 20 para o 57, mais ou menos, aqui, né? Ou ele pode fazer também uma movimentação aqui do 243, brigando aí nesse 276. Pode tentar sempre, é importante você ter dois planos, tanto para movimentação de alta como para movimentação de baixa. O que é que eu preferiria aqui? Eu preferiria pegar uma baixa nessa região, ou quem sabe nessa, para fazer uma movimentação desse tipo, ou então pegar uma alta, quem sabe aqui, né, para fazer essa movimentação daqui. Mas pelo fechamento do último pregão, eu tenho mais a ideia de que ele vai abrir por essa região daqui, ó. Então pode dar venda, aí você vai ter cuidado com essa região, porque ela pode ser um pullback para também entrar comprado aqui e assistir de longe esse rompimento e esse rompimento para ela ir para o próximo ponto. Tá? Então pode dar venda aqui para vir para cá. Aí você vai ter que ter cuidado com aqui, porque aqui também estaria certo pensar em compra. Aqui também estaria certo pensar em compra. Aqui também estaria certo pensar em compra. E aqui, ó, também daria certo pensar em venda. Cuidado com compras nessa região abaixo do 42. Pode dar certo, mas dê preferência a estar comprado longe desse 42. Então, quanto mais baixo você conseguir fazer uma compra para assistir de longe o rompimento desse 242, melhor, tá? E se a abertura do dia acontecer de forma a já reverter essa barra aqui, ela não deixa de ser uma amarração para a gente ter a ideia de que ele vai fazer um movimento de correção para ir lá para baixo. Então, assim, dólar, estou achando a marcação um tanto simples. O diário, apesar do fechamento ter sido, o pregão da sexta foi uma movimentação de alta forte, mas ainda respeitou, ó, toda essa alta forte que ele fez aqui, respeitou topos anteriores. E no mensal, ele confirmou uma baixa. Então, isso me dá a ideia de que ou ele vai ter outros dias ainda trabalhando em alta, mas aí eu vou pensar em operar em compras depois de movimentos de correção, né? Ou então operar vendido para que ele já entrasse a favor da tendência principal do semanal. Tudo vai depender do estudo que a gente faz quando a gente conhece o preço da abertura do dia, tanto em função do diário como em função do horário. Eu sempre falo muito isso, que eu dou muita preferência ao horário. Por que eu dou tanta preferência ao horário? Porque com 1 hora de pregão, eu tenho alguma resposta, seja a confirmação da movimentação, se eu já tiver uma barra grande que dê a ideia de que um dos meus 2 planos foi confirmado, ou barras de acumulação que digam que a zona, a força que está impelindo, vamos dizer assim, aquela movimentação de acontecer, ela é tão forte, tão forte, tão forte, que vai produzir um movimento contrário. Então, eu fico conhecendo de perto as razões que eu preciso para me manter na espera daquela acumulação. Vou aproveitar essa oportunidade que eu estou tendo aqui com vocês para conversar sobre a questão da meta. Então, na semana passada, eu fiz até um podcastzinho falando sobre isso, porque tem gente que tem meta em ponto, tem gente que tem meta financeira, tem gente que tem meta em tempo. Por exemplo, posso passar 1 hora por dia na tela, ou posso passar 2 horas por dia na tela. Então, vou buscar as movimentações que acontecerem dentro daquele tempo. Isso está certo? Tá. Vou buscar X pontos. Isso está certo? Tá. Vou buscar R$1.000. Isso está certo? Tá. Tudo isso está certo. O que é que eu, particularmente, tenho planejado? Já que eu tenho mais tempo para estar na tela, já que eu não tenho limitação de estar passando 1 hora, 2 horas. Então, minha meta tem sido em cima de uma movimentação que eu planejo pegar, independente de quanto tempo ela vai durar. Eu gosto muito de trabalhar com alvos. Então, por exemplo, ou eu pegaria uma venda nessa região para cá, acharia interessante, ou faria, se ele já abrir aqui nessa região, né, uma compra daqui para assistir de longe essa movimentação para ver se ele vem para cá. Também seria legal. Cadena, você fez uma pergunta aqui. Não sei se eu perdi. Não sei se você pensou que eu tinha te ouvido. Não sei se tem alguma coisa que eu possa te ajudar. Em termos de dólar, acho que a gente viu aqui direitinho, né? A gente viu mensal, a gente viu que confirmou-se a reversão da coroa de alta do mensal para baixa, apesar de que a gente ainda está acima do topo anterior de setembro de 2015, que é esse 171,
que pode impedir, dificultar um pouquinho essa queda que a gente estaria esperando que acontecesse em agosto para corrigir toda essa pernada aqui, né? Vamos ver se ela acontece em agosto, se agosto vai ficar sendo um mês de acumulação para tentar reverter. No semanal, apesar dele ter fechado em alta, eu imagino muito mais que essa barrinha ficou como uma acumulação no terço inferior dessa barra para que a próxima dê continuidade a ela. Então, eu estou imaginando aqui que talvez numa sequência de 2 ou 3 semanas, ou uma semana, enfim, a gente nunca vai saber quanto tempo precisamente, né, o mercado vai levar para cumprir uma movimentação, mas para mim ele ainda está indo em direção àquele 4.967. No diário, a gente também já deu uma estudada legal, a gente já viu que esse 240, que é um pontaço aqui no diário, mas não adianta se esquecer do 242, que está aparecendo forte aqui, ó, aqui no horário. Esse ponto aqui, ó, é esse fechamento aqui, ó, 240 é esse fechamento aqui. Mas logo acima dele tem um topo no horário que não está aparecendo aqui, tá? Então, cuidado para não deixar esse ponto passar, que inclusive foi o primeiro topo desse dia, que ele formou logo aqui. Então, vamos dar um rolê rapidinho também no índice. Eu tenho visto outras pessoas se interessando em cada vez mais se esforçar, né, para se adaptar ao índice. Acho isso legal. Acho que muitas vezes a pessoa não opera porque não se provocou a experimentar. É um ativo que trabalha diferente do dólar? Tem suas particularidades? Tem, mas também depois que você pega o jeito, não fica tão complicado, não. Acho também um ativo super interessante. Turma, não é que eu esteja torcendo contra o Brasil, não, tá? Deus me livre. Eu quero que o Brasil voe. Eu até quero deixar isso aqui bem claro, porque antes do pregão de sexta, no caso, no pregão da quinta-feira à noite, eu deixei um vídeo lá no Instagram fazendo uma leitura para a movimentação de sexta. E eu falei lá como eu achava importante que o fechamento de julho, que foi exatamente o pregão de sexta, fechasse de forma a respeitar a abertura de março, que foi o mês que a gente teve toda a queda da questão do coronavírus. Então, assim, o que é que eu acho que seria saudável para o Brasil? Eu acho que seria saudável, ao longo do mês de agosto, a gente corrigir, nem que seja essa coroa aqui, ó, nem que seja essa última movimentação de alta aqui, né, antes de retomar a alta. Por quê? Porque eu acho que falta uma correção dessa pernada para que ela fale fundo, produza um fundo mais alto do que o anterior, para finalmente fazer aqui uma pernada de alta para se dirigir a essa máxima daqui. Lá no mês de janeiro, a gente teve aquela máxima dos 120.800 pontos, que a gente vibrou muito. Então, assim, eu não imagino agora o Brasil de um gole só, né, cumprindo toda essa queda que a gente teve aqui em janeiro, fevereiro e março. Até janeiro e fevereiro, né, era somente aqui uma correção até esse topo anterior. Janeiro estava tudo muito sobre controle. No mês de fevereiro, ele testou a abertura de janeiro, rejeitou e voltou para a região de topo anterior e fechou respeitando. E aí, em março, foi quando a gente teve essa zebra toda e o mercado caiu. Achei que respondeu até bem mais rápido do que eu imaginava. Achei sensacional, né, que ficasse registrado no gráfico para sempre. Pensem que o mundo está vendo isso aqui. Pensem que o mundo está assistindo. Como é que o Brasil está se comportando depois dessa questão do corona? E aí está registrado para sempre que foi dessa forma que o Brasil reagiu. Isso mostra uma força para a gente, assim, muito boa. Mas eu acho que se a gente for de um gole só para 117.790, a gente vai entrar lá tão quebrado, tão frágil, tão no limite da marcha, que a gente vai chegar fragilizado. Então, eu imagino que seja mais saudável fazer logo de agora uma correção, né, se possível, se mantendo acima aí desse 94.420, que foi a abertura do mês de julho. Mas se for para trabalhar abaixo desse 94.420, que faça aqui um fundo mais alto do que esse, para retomar a alta e aí sim chegar com força, renovado lá, nesse 117.690, para finalmente ter um mês aqui que a gente vai fechar acima e vai voar com a graça de Deus aí. A gente vai se embora. Mas eu achei um bom sinal o fechamento no mês de julho, fechado de forma a respeitar essa baixa, porque eu estou achando que foi muito legal ter corrigido toda essa baixa nesses 4 meses. E aí estou imaginando que vai ser muito saudável uma correção
é o que eu estou particularmente, não é que eu esteja desejando mal para o Brasil, nem isso aqui é recomendação, nem é sala de call, nem eu sou analista, nem nada do tipo. Mas eu particularmente acharia saudável que agosto fosse o mês de correção do índice antes da retomada. Para quê? Para ele chegar lá mais forte, somente por isso. Quando a gente vem para o semanal, a gente vê que quando o mercado começou a se dirigir a essa região dessa coroa de baixa, né, que foi a abertura lá do mês de março, ele desacelerou essa alta desde a semana passada, e desde a semana retrasada, aliás, e na semana passada, ele mesmo tendo rompido a máxima da semana passada, ele devolveu tudo, e se a gente colocar o cursor aqui em cima do candle, a gente vai ver que a abertura foi no 103,130 e o fechamento foi no 103,100. Ou seja, é um candle com um corpinho que para o índice, né, 30 pontos aí não é nada. Então, assim, aqui fica praticamente um doji. É um corpinho de 30 pontos para o índice ao longo de uma semana inteira, é um doji. Então, mesmo que ter ido lá, devolveram tudo e fecharam dentro dessa última movimentação de baixa. Então, para mim, que estou... não, assim, a gente sempre fala, né, que a gente procura não criar viés, não achar que pode adivinhar nada, não achar que só pode acontecer aquilo que a gente está planejando, nada do tipo. Mas, para mim, no índice, o que vai ficar, o que eu vou criar uma expectativa de movimentação é que ele faça essa região aí do 103,300, brigue aqui nesses 100,750. Eu acho que, assim, infelizmente, para fazer a correção ao longo do mês, haverá uma semana ou haverá um dia isoladamente que vai ter um fechamento abaixo desses 100.750 e que ele vai voltar para um desses pontos aqui de correção do diário antes de retomar essa alta. Então, já aqui, que é no semanal, né, quando a gente vem aqui para o diário, a baixa está instituída já. Eu acho que, dependendo da abertura de amanhã, claro, né, buscar vendas nessas regiões aqui ó, de correção do diário seria um céu de brigadeiro, mas a gente vai em seguida, né, logo depois aqui do diário, a gente vai lá para o horário para colocar a lupa em cima da movimentação e ver onde é que seriam regiões muito mais interessantes de entrar, pensando aí em posições de venda. Claro que aqui a gente tem um fundo, né? Uma compra aí nessa região do 102,100 seria interessante para pegar essa retomada? Seria. Mas depois de um elefantão desse de queda, eu daria mais preferência a aguardar uma correção, que muitas vezes o próprio gap dá esse presente para a gente, para fazer uma retomada da queda e a gente assistir de longe, o mercado perder esse fechamento da sexta no 103,100, quem sabe perder esse 102,100 e a gente vai atento a cada um desses sinais que o mercado foi dando aqui, até essa região do 95, 990, que aí eu vou frisar de novo, não é que eu estou torcendo contra, tá? É que eu estou achando que vai ser saudável cumprir essa movimentação aqui de queda, para depois finalmente retomar essa alta aqui, ó, e chegar lá em cima forte. Tá? Lembrando que é da natureza da movimentação do preço fazer movimentos de correção para retomar. Quando a gente estuda pivô lá, quando a gente estuda padrão de comportamento, topo ascendente, fundo ascendente, pernada de alta e de baixo, a gente sabe que para o mercado continuar subindo, ele precisa corrigir antes de subir. Então, para mim, o sinal de que a tendência de baixa está instituída no diário aconteceu ontem. Para mim, particularmente, eu já tinha comentado esses sinais aqui, né, que eu tinha achado que a baixa ia começar aqui, mas aí o mercado quis usar os últimos pregões do mês para ainda fazer um outro pullback nessa região de resistência da abertura de março, antes de finalmente cair. Então, não é que eu estou com viés, mais uma vez, tá? É que eu estou vendo que até o último dia do mês, até o penúltimo, no caso, né, dia do mês de julho, o mercado ainda fez uma outra pernada de alta forte, mas ele teve o cuidado de usar o último pregão do mês de julho para dar um sinal de rejeição àquela abertura do pregão de março. Então, assim, estou com a ideia de que aqui vão começar, haverão falhas de topo para começar uma correção maior, para depois a gente voar aqui para aquela região do 117, que é a próxima resistência no mensal, que está mais ou menos aqui, ó, nesse caixote aqui, que aconteceu aqui ao longo do final de janeiro e meados de fevereiro, até que a gente chegue nesse topo aqui do diário, ó, 120, 865,
com força suficiente para conseguir aí renovar topo e aí sim pensar em voar. Quando a gente vem para o horário do índice, a gente vê que esse último pregão da sexta, mesmo tendo feito uma queda forte, né, foi bonito ver ele ter aberto abaixo da última movimentação. Ele fez lá uma correção desse gap inteiro aqui de baixo, ó, corrigiu, deu venda lá naquela região e aí desabou, né? Perdeu essa barra, perdeu esse suporte, perdeu essa origem, perdeu esse fundo, perdeu aqui. Ó. A gente vê que o ponto de abertura e esse fundo contiveram, né, desaceleraram muito essa queda por essas 2 horas aqui, mas em momento nenhum a gente viu instituição de tendência de alta. E aí, mais baixa, a gente viu aqui, ó, esse fundo finalmente desacelerar, instituir aqui uma movimentação de alta, mas o último grito que o mercado deu, a última hora do pregão, ainda foi de queda. Então, a essa altura do campeonato, a gente tem aqui 2 pontinhos de resistência, né, que podem dar excelentes vendas aqui no pregão de amanhã. Dependendo da abertura, podem dar vendas aqui, podem dar vendas aqui nesse fundo, ó, podem dar vendas aqui também nesse outro fundo, podem dar vendas aqui nessa região do 105. Vai depender muito sempre da abertura do dia, mas o plano é sempre tentar assistir o rompimento de um ponto crítico que vá a favor da tendência principal recém-instituída, que fica sendo de baixa, de longe. A gente nunca vende na cara de um suporte. A gente aguarda uma correção para vender numa resistência e assistir de longe o rompimento desses suportes acontecerem. Então, a gente tem aí esses próximos pontos, 102.920 é importante. Para mim, esse 102.220 também ele gerou aqui uma acumulação bem forte, né, que foi até naquela sexta-feira que a gente estava operando ao vivo na turma 32, que foi quando o presidente do Banco Central deu aquela declaração, né, se dizendo incomodado em relação ao excesso da volatilidade do dólar. A gente chegou a pegar essa movimentação aqui, e aí depois o mercado virou para alta, corrigiu, falhou topo, falhou fundo, falhou topo, ficou super acumulado aqui, e no dia seguinte ele abriu, dando essa acumulação como resolvida, fez pullback nesse topo anterior e retomou uma alta forte, voltando lá para aquela região, né, que deram origem a movimentações de baixa. 2 dias aqui trabalhando muito acumulado nesse range, 881 pontos trabalhando aqui. Acho que graficamente falando muito bem justificado, até que fez um pregão de alta forte se dirigindo à zona da abertura de março. Tivemos aqui o pregão da quinta também, que começou caindo forte, mas respeitou muito o ponto que na altura do campeonato era esse 104, 115. Dava muito bem para ter feito ou venda aqui e compra aqui, ou compra aqui e venda aqui, ó. Tanto essa venda aqui foi um presente, fundo anterior foi presente para voltar para essa origem, como compra nessa origem também foi presente para voltar para essa origem daqui, ó. Por que não querer voltar para essa origem? Claro que com cuidado na abertura, com cuidado no fundo anterior, mas quem me conhece sabe que a gente gosta muito de trabalhar trade de origem a origem. Até que ele renovou topo, né? Até teve um gap de alta aí no finalzinho do pregão da quinta-feira, dando ideia de que no dia seguinte ele queria voar, porque o fechamento desse diário aqui ficou uma vela bem forte no diário, mas aí no horário rolou um pullback. A gente tinha conversado na quinta-feira que a suposição para o fechamento do mês de julho era que fosse abaixo daquela abertura de março. Então, o que eu particularmente esperaria seria uma movimentação de baixa, mas claro que eu não tinha como prever que seria essa intensidade toda, né? Mais de 3.000 pontos. O mercado nem precisava ter caído tanto para ter garantido que o fechamento aconteceria abaixo da abertura de março. Mas lembrando que tudo isso são suposições que a gente cria em cima de algumas movimentações que o mercado decide confirmar para a gente ou não, tá? Então, resumidamente, só para a gente voltar aqui, pontos de venda no índice, né? São essas regiões que a gente marcou aí, esse fundo, esse ponto aqui também, a gente tem fundo aqui, também tem fechamento de diário, ou a gente tem aqui também uma marcaçãozinha que favorece muito a proteção da gente, né, para pensar em pegar uma venda mais rasa, antes de assistir de longe a retomada
dessa movimentação aqui de baixo e assistir de longe o mercado quebrar esse 102.920 e esse 102.220 ir embora. Por que não pensar em ele perder aí esse 101.295 também? Vai ser fácil quebrar esse ponto aqui? Provavelmente não, né? Tudo indica que o mercado vai vir aqui, esse ponto vai produzir uma movimentação de alta, e aí, dependendo da sua posição, você pode, inclusive, desejar fazer adições exatamente valendo-se do movimento que esse ponto vai produzir, que é uma movimentação de alta para você entrar vendido, né, e assistir de longe esse rompimento desse suporte acontecer, certo? Depois dele, claro, haverão outros pontos que aí vão balizar as decisões da gente ao longo da semana inteira. Lembrando que é importante você não ficar engessado em relação a essas movimentações que a gente supõe, observar sempre, sempre, sempre a abertura do dia, qual é o sinal que a abertura do dia quer dizer para você, onde é que está o risco baseado na leitura daquela abertura do dia, e principalmente o fechamento das velas. Eu já comentei com vocês outras vezes que eu tenho um alarme no meu computador que toca diariamente 1 minuto para as 10, 1 minuto para as 11, 1 minuto para as 12, 1 minuto para as 13, para eu estar sempre atenta que dali a 1 minuto vai se fechar uma barra e que é de extrema importância acompanhar qual é o fenômeno gráfico que aquela barra está suposta a produzir para a gente. Se ela vai ser uma barra que vai confirmar o respeito a um ponto, se ela vai ser uma barra que vai confirmar o rompimento de um ponto, ou se ela vai ser uma barra que vai confirmar a acumulação que é própria de um ponto. Então, a gente sempre tem que estar muito, muito, muito atenta a essa marcação do horário, certo? Então, turma, é isso. Tentei fazer hoje aqui uma domingueira para a gente ir um pouquinho mais rápida, para não ficar tão cansativo, né? Já é noite de domingo, 8 horas, 8h37 já, tarde para a maioria das pessoas. Então, acho que ficou visto aqui a marcação, as expectativas para a semana. Lembrando que tempo a tempo, hora em hora, dia a dia, o mercado vai ou confirmando as pegadas que a gente supôs para ele ao longo da semana, ou mostrando que está querendo girar o leme para o outro lado. E aí a gente vai, conforme o tempo vai passando, a gente vai interpretando essas movimentações estritamente tal qual elas vão sendo. Combinado? Joia, turma. Joia, Cadena. Até amanhã. A gente vai se falando, turma. Vou finalizando por aqui. Um abração. Boa noite, turma. Tchau, tchau.